Olá a todos, me chamo Leonardo Henrique, sou aluno da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do campus de Marechal Cândido Rondon, do curso de Agronomia. Sou bolsista da Fundação Araucária e vou estar apresentando hoje para vocês meu projeto de PIBIC, cujo tema é concentrações de óleo vegetal e mineral no manejo de plantas daninhas com associação ao ácido pelargônico. Bom, primeiro, o que é o ácido pelargônico? O ácido pelargônico é um bioherbicida de contato utilizado na pós-emergência das plantas daninhas, cujo seu objetivo vai ser a remoção da camada cerosa da folha, causando desidratação e destruição do tecido vegetal. E os óleos adjuvantes? Bom, os óleos adjuvantes são produtos utilizados para reduzir a tensão superficial da cauda, fazendo com que haja uma maior cobertura da área vegetal na hora de aplicação e, consequentemente, uma maior eficiência da aplicação feita. Nesse sentido, então, o trabalho parte da hipótese de que a utilização desses adjuvantes em associação com o ácido pelargônico possa promover o controle que o ácido pelargônico tem, em função de proporcionar uma melhor deposição nas plantas daninhas. Os objetivos, então, objetivou-se com esse trabalho avaliar o controle que o ácido pelargônico, associado a diferentes doses de óleo mineral e óleo vegetal, apresenta nas seguintes plantas daninhas: Coniza bonariensis, Comilina bengalense e Comilina difusa. A Coniza bonariensis é popularmente conhecida como buva e a Comilina bengalense e Comilina difusa é popularmente conhecida como trapoeraba. Aqui então a figura A Coniza bonariensis, a figura B, Comilina bengalensis e a figura C, Comilina difusa. Material e métodos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do campus de Marechal Cândido Rondon. Os tubetes utilizados foram preenchidos com solo de textura argilosa e composto orgânico na proporção de 2:1, e utilizou-se o delineamento de Icke em esquema fatorial 2x4+1 com 4 repetições. Na figura A, aqui a gente tem a estação de cultivo protegida onde foi realizado o experimento, e na figura B mostra os tubetes já com as culturas implantadas. As culturas não, as plantas daninhas. O primeiro fator foi constituído por dois tipos de óleo, óleo mineral e óleo vegetal, e o segundo fator foi constituído por diferentes concentrações, 0, 0,25, 6 e 1% de adição na cauda. Os adjuvantes que foram utilizados são os produtos comerciais Dash para óleo mineral e Yopfull para óleo vegetal. A aplicação, no momento da aplicação foi utilizado um pulverizador costal pressurizado com gás carbônico, com um volume de aplicação de 200 litros por hectare. No momento da aplicação, as condições climáticas foram mensuradas em um termohigronemômetro e foram de 26,6 graus Celsius de temperatura, 73,4% de umidade relativa do ar e 0,2 metros por segundo a velocidade do vento. Do produto comercial Emerium 7700, que é o ácido pelargônico, a gente utilizou dose de 5 litros por hectare. Então, a figura A a gente tem o Dash, na figura B a gente tem o Yopfull e na figura C o produto comercial Emerium. Foram atribuídas aos dias 1, 3, 7 e 14 após a aplicação notas de controle, conforme a escala de porcentagem proposta pela SBCPD. As plantas foram seccionadas nos 14 dias após a aplicação e submetidas à estufa de circulação de ar a 65 graus Celsius para a obtenção da massa seca. E os dados de controle foram apresentados em forma de gráfico de superfície tridimensional e a massa seca foi submetida à análise de variância e, quando significativa, ajustada ao modelo de regressão. Bom, resultados de discussão. A aplicação do ácido pelargônico proporcionou um controle rápido da Coniza bonariensis, apresentando média de controle de 76,94% aos 3 dias após a aplicação, e aos 14 dias após a aplicação, para concentração de 1% de adjuvante na cauda, proporcionou um controle de 98,01% e 97,61% para óleo mineral e óleo vegetal, respectivamente. Enquanto a aplicação feita sem o adjuvante apresentou 94,27% de controle. Então aqui a gente já pode ver que teve uma diferença, né? As aplicações que foram feitas com o adjuvante apresentaram um controle maior do que a que foi feita sem o adjuvante. Aqui os dois gráficos, então, para Coniza bonariensis. O gráfico A é o controle de Coniza bonariensis com as diferentes concentrações de óleo vegetal e o gráfico B com as diferentes concentrações de óleo mineral, o gráfico A com as diferentes concentrações de óleo mineral e o gráfico B com as diferentes concentrações de óleo vegetal. 7 dias após a aplicação do tratamento de ácido pelargônico com 1 litro de óleo vegetal por hectare, em Coniza bonariensis, a gente fez uma comparação com a testemunha. Então, à esquerda na imagem a gente tem a testemunha e à direita o tratamento. Só a medida de uma comparação visual. No entanto, a espécie de Comilina bengalensis apresentou tolerância ao ácido pelargônico, uma vez que o controle máximo obtido correspondeu a 20,8% aos 7 dias após a aplicação.
Vale ressaltar que as duas espécies de trapoeraba, tanto a Comelina bengalense quanto a Comelina difusa, apresentaram abortamento nas partes que houver maior deposição de calo. Então, assim, houve estrangulação dos nós e, consequentemente, o abortamento. O gráfico A, então, apresenta o controle de Comelina bengalense com as diferentes concentrações de óleo mineral e o gráfico B com as diferentes concentrações de óleo vegetal. De forma semelhante, o controle de Comelina difusa foi insuficiente. O controle máximo obtido 7 dias após a aplicação correspondeu a 16,32%, enquanto aos 14 dias após a aplicação o controle foi reduzido a 15,56%. O gráfico A representa o controle obtido com as diferentes concentrações de óleo mineral para a Comelina difusa e o gráfico B com as diferentes concentrações de óleo vegetal. Em relação à análise de massa seca, a gente tem a análise de variância, a massa seca grão por planta de Conids bonariensis, Comelina bengalense e Comelina difusa, após a aplicação do ácido pelargônico com diferentes volumes de aplicação. Foram observadas diferentes estatísticas na comparação da testemunha com aplicação, sem aplicação com fatorial, o que indica que o ácido pelargônico foi eficiente na redução da matéria seca em todas as espécies avaliadas. A aplicação do ácido pelargônico foi eficiente na redução da matéria seca de Conids bonariensis, ao reduzir em média 56,91% em relação à testemunha. Além disso, foram obtidas reduções de 25,93% e 31,49% em relação à testemunha, na matéria seca de Comelina bengalense e Comelina difusa, respectivamente. Então, aqui no gráfico a gente tem a reta preenchida, que é o óleo mineral, e a reta tracejada, que é o óleo vegetal. Com as conclusões que foram obtidas, então, os adjuvantes não promoveram maior controle de Comelina bengalense e Comelina difusa, e o óleo vegetal proporcionou um maior controle de Conids bonariensis independente da concentração. O ácido pelargônico apresentou excelente controle para Conids bonariensis e foi insuficiente para o controle de Comelina bengalense e Comelina difusa. Bom, meus agradecimentos vão à Fundação Araucária pela bolsa concedida, à Unioeste e ao Grupo de Estudos de Hemóptico, cujo qual eu faço parte. Aqui estão algumas das referências utilizadas, do material utilizado. Obrigado pela atenção e essa foi a minha apresentação.